Olá, meus amigos, inscrevam-se no canal, deixem o like, ativem as notificações, é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui. Vamos chegar aos 100 mil, hein? Estamos na casa dos 92, contagem regressiva, hein? Vamos chegar aos 100 mil por aqui. Bom, não é porque o Flamengo ganhou, assim, que a gente não consiga enxergar problemas. Mas, assim, fato é que o Flamengo eliminou o Corinthians com o pé no freio, gente. É impressionante, né? Se falar sobre isso num confronto com duas equipes tão gigantescas, né, no futebol brasileiro, mas foi impressionante assim, a facilidade com a qual o time rubro-negro conseguiu subjugar o adversário nos pouco mais de 180 minutos disputados nessa contenda. No segundo tempo, foi impressionante assim, porque a história do jogo tem que ser explicada de trás para frente, né? Ou melhor, do intervalo para trás. Porque para mim o intervalo é fundamental para o que aconteceu no Maracanã. E eu vou contar essa história para você neste vídeo que tem o oferecimento do OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui de graça no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? No OneFootball você tem os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol, assim que eles terminam, além de várias transmissões ao vivo de campeonatos mundo afora. E eu vou destacar aqui o Campeonato Alemão. Você vai assistir aos jogos com narração do Monsanto, comentários do Gerd Wenzel, que dupla marcante na minha vida, de forma gratuita, em alta definição, na palma da sua mão, no OneFootball, tá, pessoal? Então, para baixar o OneFootball, é só clicar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. É sem dúvida o melhor aplicativo de futebol do mundo. Eu o utilizo para balizar até as minhas análises por aqui. Mas, Bernardo, por que essa história tem que ser contada de trás para frente? Porque é o seguinte, no intervalo de jogo, o Vitor Pereira faz a mudança que para mim é capital para a mudança do que aconteceu na peleja, né? Ou pelo menos do que se desenhava no Maracanã. Veja, foi um primeiro tempo em que o Corinthians jogou bem, né? Não restava outra opção. O Corinthians, para eliminar o Flamengo, assim, para sair do Maracanã com um resultado que não fosse a derrota, o Corinthians ia ter que jogar no seu limite contra um adversário que até demorou para entrar no jogo. O Flamengo teve duas finalizações mais contundentes no primeiro tempo, né? Na bicicleta do Pedro, na cabeçada do Everton Ribeiro para fora e tal. Convenhamos, assim, a gente sabe que esse time do Flamengo pode jogar mais, né? E o Vitor Pereira, no primeiro tempo, ele se aproveita muito dos espaços deixados nas costas do Rodinei, né? E foram muitos esses espaços, né? Muito com o William e o Fábio Santos. Aliás, o que o William jogou de bola foi uma brincadeira. O cara jogou demais. E aí ele colocou um meio de campo muito físico, com Fausto Vera, Rony e Duqueiroz. Ou seja, ele tinha um meio de campo muito físico, com uma saída muito importante pelo lado esquerdo ofensivo. Em contraponto, o Flamengo atacava basicamente pelo seu lado direito, com o Rodinei, né? Então o Flamengo atacava com o Rodinei e tinha problemas no seu sistema defensivo pelo lado guarnecido pelo camisa 22, né? Aliás, Varela vai ter que ser titular desse time. Se a gente olhar sobretudo sobre o aspecto defensivo da história, até para os dois jogarem juntos, Varela mais quadro e Rodinei como um ponta, né? Porque o Rodinei vai bem ofensivamente, o problema dele é defensivo. Retomando o raciocínio aqui. E o Corinthians acabou finalizando 6 vezes no primeiro tempo contra apenas 3 do Flamengo. Ou seja, o Corinthians jogando no seu limite, o Flamengo abaixo do que poderia render. Aí o Vitor Pereira faz a alteração que começa a abrir o caminho da vitória flamenguista, né? Que ele tira o Fausto Vera para colocar o Renato Augusto. Veja, era óbvio, era tão óbvia quanto a classificação do Flamengo, a entrada do Renato Augusto em algum momento desse jogo, né? Ele não tinha condição de atuar os 90 minutos, afinal de contas, volta de uma lesão, uma panturrilha, né? Teve alguns minutos ali na partida contra o Avaí, foi muito bem, aliás. E aí, quando entra o Renato Augusto, o Corinthians abre seu meio de campo. Com o Duqueiroz jogando pelo lado direito, né, ofensivo, né, o Rony sendo o primeiro homem na organização no meio de campo, o Duqueiroz pelo lado direito ofensivo e pelo lado esquerdo, o Renato Augusto e o William. Então, assim, o Corinthians
continuava achando os espaços ali nas costas do Rodinei. E aí o Thiago Maia era quem fazia o papel da recomposição. Por isso que a história do jogo começa a ser contada nesse momento. A gente sabe os espaços, finaliza 2 vezes, uma com o Adson, né? O ponta direita pelo lado esquerdo, outra com o Duqueiroz. E aí o Flamengo, numa boa saída de bola do Léo Pereira, encontra ele, Arrascaeta, o melhor jogador da Libertadores da América. Melhor jogador da Libertadores da América, tá? O Arrascaeta acha um passe pornográfico, né? Daqueles que ficam para a história, para o Pedro fazer um golaço. Aliás, temos que falar sobre Pedro, tá? No primeiro tempo, o Flamengo, quando tinha dificuldades com a sua saída de bola, começou a investir no quê? Nas construções ofensivas por meio dos lançamentos do Santos. Como jogou o Santos, o goleiro? Eu não falo nem defensivamente, fazendo defesa. Jogou mesmo, o termo é jogar, ele jogou o futebol, né? Nos lançamentos primorosos ali para o Pedro, por exemplo, né? E aí o Flamengo começou a ter superioridade, começou a jogar melhor e tal, não sei o quê. E aí o Pedro faz um gol, pronto, acabou o jogo. O Flamengo tirou o pé. O Flamengo finalizou 10 vezes no segundo tempo. 10 vezes no segundo tempo. Gente, é muita coisa, é muita finalização. E aí o Corinthians teve o Bruno Mendes bem expulso. Me parece até que o Vitor Pereira andou reclamando aí da expulsão do Bruno Mendes. Gente, não faz sentido nenhum. O Pedro ia chegar na cara do gol do goleiro Cássio, o Bruno Mendes mete a mão na bola, até na transmissão na Comebol TV. O Rafael Oliveira, mais uma vez, dando um show nos comentários, né, esteve ao meu lado. Ele citou muito isso, ele mencionou muito isso, né? Era uma chance clara de gol que o Bruno Mendes evita com a mão de forma deliberada ali para evitar que o Pedro conseguisse fazer a conclusão da jogada. Ia chegar na cara do gol do Cássio, acho que provavelmente faria o segundo gol do Flamengo, o segundo gol dele na partida. Lembrando que Matheus Bianchi, Matheus Bach, melhor dizendo, filho do Tite, e Kleber Xavier, também auxiliar do Tite, os dois são auxiliares do técnico da seleção brasileira, estiveram no Maracanã para observar, sim, o Pedro, e o Pedro fez uma grande partida, uma partidaça. Foi um Flamengo superior. Gabigol teve 6 oportunidades, é difícil acontecer isso, né? Um jogador com a qualidade, o gabarito do Gabigol, perder tantas oportunidades assim, né? Mas ele levou muito problema ao Cássio. O Cássio fez 3 defesas, né? Você pega assim, o Gabigol, com 6 oportunidades, perdendo 6 gols. O Flamengo tocando a bola e tal, entrando o Vidal no lugar do Thiago Maia, né? Com o João Gomes baixando. Então a gente vai fazer um vídeo sobre o Vidal depois. Um Flamengo que, mesmo tirando o pé, foi muito superior ao Corinthians. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.